Olá, começa agora o Analisa, um programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, que traz para você assuntos importantes do cotidiano para serem discutidos por professores, pesquisadores e especialistas aqui da Unicamp. Eu sou Felipe Mateus e nessa edição a gente conversa sobre os dados e os resultados do Censo Demográfico 2022. Participam dessa discussão com a gente os professores José Marcos da Cunha e Roberto Luiz do Carmo, que são demógrafos e pesquisadores do Núcleo de Estudos da População Elza Bercoll, o NEPO, aqui da Unicamp. Professor José Marcos, obrigado pela sua participação. É um prazer estar aqui com vocês. E professor Roberto, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, agradeço o convite. Bem, os dados do Censo 2022, divulgados pelo IBGE no fim de junho, mostram que o Brasil tem hoje cerca de 203 milhões de brasileiros. O número é inferior a projeções anteriores. Em 2021, a expectativa é que já seríamos mais de 213 milhões. Entre 2010 e 2020, a população do país cresceu em média 0,52% por ano, a menor taxa desde o início dos recenseamentos no país, há 150 anos. O Censo 2022 também foi uma pesquisa difícil de ser realizada. Nos últimos anos, o IBGE sofreu com cortes de verbas, a pandemia dificultou o contato com as pessoas e, em um ambiente contaminado por radicalismos políticos, muitos se recusaram a atender os recenseadores. Professores, queria começar perguntando para vocês por que essa redução no ritmo de crescimento do país surpreendeu de uma certa forma, porque é uma tendência que vem se observando desde os anos 60, não é? O que foi a surpresa desse resultado? Ou, na verdade, não há realmente uma surpresa tão expressiva assim? Bom, eu não me sinto tão surpreso. Como você disse, a população brasileira vem reduzindo o seu ritmo de crescimento há um bom tempo, fruto da queda da fecundidade. Né? Basta olhar o que era o número médio de filhos de mulheres nos anos 70, nos anos 60 e hoje o número médio de filhos que as mulheres têm hoje em dia. Então, a queda da fecundidade era o fator determinante para essa redução da população. Talvez o dado que o censo traz mostra uma queda um pouco mais intensa do que se imaginava. Agora, os dados que você colocou aí no início da tua fala trabalham com projeções demográficas. E projeções demográficas, elas são baseadas em modelos, em hipóteses, mas elas são projeções, né? Elas não são dados da realidade. E baseadas na última informação que nós tínhamos, que era do censo 2010. O fato do Brasil não ter, por exemplo, contagens no meio do período, né, cada vez que você se afasta desse censo, digamos, que é a base das projeções, mais difícil e mais problemáticas ficam essas projeções, né, porque você pode se afastar mais da realidade por você não poder acompanhar exatamente. Então, comparar o que o IBGE dava com projeções agora no ano passado e tudo, e o dado do censo, que é realmente a fotografia do momento, eu acho que mostra essas dificuldades do que é fazer projeções sem bases de contagem de população que poderiam ser feitas, digamos, em cada meio termo entre dois censos, por exemplo. A gente deveria, né, complementando essa ideia, ter feito uma contagem populacional em 2015, né, o que não foi feito, né? Isso daria uma precisão maior para a projeção. Mas, voltando à sua pergunta, talvez a surpresa maior tenha sido essa relação entre esses 203 milhões e os 214 da projeção, né? Mas é importante a gente lembrar que a gente tem um outro dado importante, que são das estatísticas vitais, né? Onde a gente tem o registro dos nascimentos e dos óbitos através do sistema de informação de mortalidade e do sistema de nascidos vivos, que são sistemas organizados pelo Ministério da Saúde através do cômputo, né, dos nascimentos e dos óbitos que são feitos utilizando os dados do registro civil, né? Então, cada pessoa que nasce preenche um formulário, em cada óbito existe um preenchimento do formulário e a partir desses dados são construídos esses sistemas de informação, né? E esses sistemas de informação,
projetavam aí para a década algo como um crescimento de 16 milhões de pessoas. Né? Então, pegando 16 milhões e somando com 190 milhões de pessoas que a gente tinha lá em 2010, então daria um número aí próximo a 206, 207 milhões de pessoas, né? Que está mais próximo dos 203. A gente teria aí, vamos dizer, uma diferença de 2,5% entre um número e outro. E é importante a gente lembrar que o censo, como qualquer pesquisa, também incorpora um nível de imprecisão, né? E essa imprecisão, no caso de 2,5%, ela estaria, vamos dizer assim, mais ou menos dentro do esperado, do verificado nas outras edições censitárias. Tudo isso para dizer que, em relação à qualidade do censo, acho que a gente pode ficar relativamente tranquilo, até porque é possível, né, que os demógrafos, utilizando as ferramentas estatísticas e demográficas, consigam equalizar melhor esse dado, identificando aí potenciais diferenças, principalmente em termos da composição da estrutura etária, né? O professor José Marcos já fez isso lá no censo de 80, então a ideia é a gente retomar um pouco também essa perspectiva, né? No sentido de equalizar melhor os dados. Então, acho assim, até certo ponto foi surpresa, mas está tudo dentro do esperado. Não tem nada, vamos dizer, que desabone a qualidade do censo que foi realizado. Eu acho que o Roberto traz um dado importante, que eu acho que é bom que a sociedade perceba, porque ela só percebe o censo quando batem na casa dela para fazer. Mas ela não tem ideia da grandiosidade que é uma operação censitária. Né? E não existe censo perfeito em lugar nenhum do mundo. Né? Porque, como você disse também no começo, tem gente que não se recusa a responder, às vezes os domicílios estão fechados e não conseguem entrar, enfim. Há áreas mais difíceis de acesso do que outras, enfim. Então, o censo demográfico brasileiro, eu acho que o que está acontecendo agora, na minha opinião, é fruto da transparência que o IBGE está usando com relação à formulação de todo esse processo com o que vinha acontecendo, comparativamente com o que vinha acontecendo no passado. Então, hoje nós temos muito mais acesso do que é feito, muito mais abertura, e isso tem nos ajudado, porque as estimativas de subenumeração dos censos demográficos, digamos, historicamente, é na base de 3% a 4%. Né? Como disse, alguns estudos que a gente fez, a gente enxerga, por exemplo, que as crianças menores de 5 anos de idade são subenumeradas, quase que é uma coisa normal que acontece nos censos demográficos e no Brasil. Enfim, então, você ter uma população abaixo do esperado é fruto dessas dificuldades, desse gigantismo da nossa operação, um país continental tão diferente como é o Brasil. Então, acho que a sociedade precisa ter consciência disso. Agora, como eu disse, precisamos analisar com mais calma, os demógrafos em particular têm muito material e muitas ferramentas para poder, com calma, a gente chegar a ter uma maior clareza sobre a qualidade dessa informação, que eu acredito, como o professor Roberto, que ela está dentro do normal, né? E, sobretudo, levando em consideração todas as dificuldades, que nós vamos conversar um pouco mais daqui a pouco, todas as dificuldades que o IBGE teve para realizar esse censo. Sim, vamos já então puxar em relação a essas dificuldades, porque foi um cenário atípico para a realização desse censo, né? Por um lado, o IBGE veio sofrendo cortes de investimento, e como o professor colocou, para realizar um censo é uma operação extremamente complexa, tanto é que censos, como são feitos no Brasil, são feitos a cada 10 anos, né? Não é à toa que é a cada 10 anos, é extremamente complexo. Então, houve cortes de investimentos para a realização do censo. A gente teve uma pandemia que dificultou o contato entre as pessoas, então entre os recenseadores, né, e as pessoas pesquisadas. E a gente estava num período de extrema radicalização da sociedade brasileira, em que vários grupos sociais acabaram se recusando a atender o censo,
por motivos que aí os nossos colegas aí das ciências sociais podem até analisar as motivações para isso, né? Só que, ao mesmo tempo, o IBGE até comenta que foi um dos censos mais tecnológicos já realizados, né? Então, como é que os pesquisadores que trabalham nesses levantamentos acabam incluindo essas pessoas que muitas vezes se recusam a responder ou até têm uma dificuldade de encontrar as pessoas? Como é que vocês lidam com esses imprevistos aí na hora de fazer essas pesquisas? Eu acho que é importante, primeira coisa, a gente colocar numa perspectiva histórica o censo, né? O censo, como o professor José Marcos já dizia na nossa primeira aula de introdução à demografia, né, no nosso curso, no nosso programa de pós-graduação aqui em demografia, o censo é um retrato da população, da sociedade naquele momento em que ele é realizado, né? Então, nesse sentido, o censo reflete, por exemplo, o que está acontecendo na sociedade, né? Se a gente imagina a história do censo, a gente vai perceber que em 1910 foi impossível realizar o censo brasileiro, né? O primeiro censo foi em 1872, mas em 1910 não foi possível. Pela conjuntura da Primeira Guerra Mundial e da crise econômica que existia, econômica e política que existia no Brasil naquele momento, também aconteceu a mesma coisa em 1930, quando o censo não foi realizado. Toda a conjuntura de crise econômica no nível mundial inviabilizou, né? E sempre a crise econômica esteve muito associada à crise política no Brasil, né? Então, tudo isso acabou dificultando que nesses anos a gente tivesse o censo. E no ano de 1990 a gente não teve também o censo, né? O censo foi adiado para 1991, que foi exatamente o período de crise do governo Collor, né? Então, nesse sentido, né, o que o censo de 2022 está mostrando para a gente? Realmente esse retrato da nossa sociedade nesse período, né? Uma sociedade que é muito marcada pelas dificuldades em relação à organização do Estado, né? Um questionamento muito forte sobre o papel do Estado, lembrando que o IBGE é uma instituição do Estado. Então, nesse contexto, passa a ser também uma instituição muito questionada, inclusive com pouca incentivo em termos da sua própria organização, da sua própria existência, né? Num contexto de negacionismo, né, onde o negacionismo avançou muito nesses últimos 6 anos, quando a gente imagina a possibilidade de trazer informações atualizadas sobre a realidade social, isso não é palatável para um grupo dentro da própria administração pública que ocupava o governo naquele momento. Então, isso tem um papel, né? No sentido de que o censo reflete todos esses elementos, né? E isso se reflete em termos da abertura das pessoas para responderem ou não o censo, no sentido da recusa, né? A recusa acabou sendo relativamente grande e o próprio IBGE, né, utilizou algumas formas para imputar os dados, né? Ou seja, atribuir alguns valores para corrigir logo na coleta da informação, né? Então, isso foi realizado. Os dados divulgados já trazem essa imputação, né? Então, a gente já sabe em cada município qual é o número de pessoas que foi imputado, né, nesse processo de realização do censo, que é muito importante, e a partir desses dados agora, acho que a gente vai conseguir trabalhar um pouco melhor, né, utilizando as ferramentas que a gente tem para melhorar a qualidade do dado. Agora, é importante lembrar, o professor José Marcos falou dos censos de outros países, né? No caso do censo americano, que acabou de ser realizado, e aí o censo americano é um pouco o exemplo, né? Porque desde a primeira versão do censo, né, em 1780, ele foi realizado em todas as décadas, né? Não houve nenhuma falha em nenhum momento da história, né? Então, isso mostra a relevância que tem para o governo dos Estados Unidos a realização do censo, o que está muito associado ao próprio sistema democrático, no caso dos Estados Unidos, né? Porque a própria composição da democracia, né, dos representantes, exige aí uma relação com o número de habitantes, né? Então, isso é muito preservado pelo sistema democrático nos Estados Unidos.
Mas mesmo no censo dos Estados Unidos, houve mudança num quesito sobre a migração, e isso alterou, né, os volumes migratórios. Isso gerou uma grande discussão entre os acadêmicos e entre os estudiosos do censo nos Estados Unidos. Então, só para dar um exemplo, né, de como essas questões refletem o momento histórico, né, e a gente tem que saber, né, lidar com isso e ter ferramentas que permitam que a gente faça correções. Ao mesmo tempo que a gente teve esse desafio aí de grupos que se recusavam a receber os recenseadores, existem outros grupos que acabam ficando fora do censo por outras razões, né? O professor Roberto, inclusive, escreveu um texto no blog Dimensões Humanas comentando um pouco essa questão e o quanto que o Brasil retomar, a população brasileira retomar esse senso de comunidade e de nação contribuiria para pesquisas como o próprio censo, né? Comenta com a gente um pouquinho sobre essa ideia, professor. Que grupos são esses? Quando a gente analisa os dados, né, acho que isso vai ficar mais claro quando a gente tiver os dados mais detalhados do censo, mas o próprio CIMAR, que é o presidente interino do IBGE, chamou a atenção para esse ponto, né? O que aconteceu, em grande parte, foram que dois grupos da população brasileira acabaram tendo muita dificuldade para responder ao censo, né? O censo teve muita dificuldade de contar esses dois grupos. Por um lado, o grupo de mais baixa renda, né, que tradicionalmente é um grupo que sempre recebe bem os pesquisadores e sempre fornece uma informação de qualidade muito boa, né? Historicamente, a gente sempre teve um acesso muito bom, mas, infelizmente, nas últimas décadas, a gente teve um processo de acirramento das questões de violência, do impacto do tráfico, das organizações criminosas em algumas comunidades de baixa renda no Brasil, né? Então, isso significou uma dificuldade maior do censo, né, como órgão do Estado, entrar nessas comunidades. Então, a população de baixa renda foi uma das populações que acabou sendo afetada e não tendo condições de atender ao censo de maneira adequada. E um outro grupo, que historicamente é mais difícil de ser abrangido pelas pesquisas sociais, são os grupos de mais alta renda, né? Esses grupos, ao longo aí das últimas décadas, têm se concentrado em condomínios fechados, né? E esses condomínios fechados acabaram se configurando aí como locais de muito difícil acesso para esse censo, né? Então, a gente tem aí esses dois grupos que acabaram perdendo esse que a gente está fazendo um trocadilho entre o censo demográfico e o censo de participação comunitária, né? O censo de pertencimento à sociedade brasileira. Então, esses dois grupos acabaram um pouco perdendo esse senso, né, de pertencimento à sociedade. E eu acho que é fundamental a gente pensar as pesquisas daqui para frente, as pesquisas sociais de maneira geral, mas as pesquisas do Estado de maneira específica, né, no sentido de que essas pesquisas identifiquem instrumentos que tornem mais fácil o acesso a esses grupos sociais. Então, o uso mais intensivo de tecnologias, por exemplo, pode ser uma forma de acessar diretamente esses dois públicos extremos aí. Porque hoje o acesso a tecnologia, ao celular, por exemplo, é praticamente quase que universal, né? Então, seria mais fácil equacionar a participação desses grupos de uma forma mais direta, sem a intermediação, por exemplo, de uma pessoa para aplicar o questionário. O que já foi feito nesse censo, mas eu entendo que isso deve ser aprofundado aí nas próximas pesquisas do IBGE. Essa questão que o professor Roberto toca da perda, digamos, de sentido societário mesmo, né? Digamos, de uma visão mais do coletivo, o que me preocupa muito com relação às classes altas, mais altas, de mais alta renda. Eu acho que eles não enxergam o censo como algo necessariamente, em geral, né? Não digo, tem, claro, muitas exceções, mas eu vejo que essa dificuldade de responder ao censo por esse grupo populacional, porque o grupo mais pobre, na verdade, as dificuldades são mais
operacionais, talvez, do que a intenção ou desejo deles ou não responderem ou não as perguntas. Mas no caso da população de alta renda, eu acho que eles veem como desnecessário esse tipo de informação e às vezes acham que podem até achar que é uma intromissão na vida individual, sem saber que os censos são totalmente garantidos pelo sigilo. Enfim, há toda uma discussão. Nós fizemos uma pesquisa há uns anos atrás aqui na região metropolitana de Campinas e da Baixada Santista, e nós estratificamos a população em 4 grupos, e o grupo mais rico foi o que a gente teve mais dificuldades, e tivemos que, inclusive, diminuir o tamanho da amostra, com prejuízos para o erro amostral, né? Porque não conseguíamos completar o número mínimo de questionários. Ou seja, realmente, eu vejo que isso como muito preocupante, porque era o grupo social que deveria, ajudar a construir uma nação mais equitativa e tudo isso, porque ele já tem tudo, e no fundo é os que nos prejudicam mais, na minha opinião. Mas, como disse também o Roberto, o IBGE tem alguns critérios, algumas formas, né, que são reconhecidas mundialmente de imputação, e ele fez isso. Há inclusive dados de quantos domicílios foram imputados, né, porque há também os domicílios fechados, que estão fechados mesmo, que não tem ninguém morando, mas tem alguns fechados, de uso ocasional também, mas tem uns que estão fechados porque as pessoas foram viajar, não conseguiram e tal. Essa imputação, nesses casos, seria algum tipo de estimativa que você faz? É uma imputação usando pegar domicílios com as mesmas características e pegando um doador e colocando lá. É tudo estatisticamente feito isso, com uma estratificação que eles fazem, não é? A partir de grupos de domicílios. Então, quer dizer, é uma coisa bem reconhecida mundialmente. Então, e as imputações não são feitas só no número de domicílios, mas também nas características das pessoas. Isso é importante para os leigos, não sabem muito bem isso, porque todas as variáveis do censo, quando nós tivermos as variáveis do censo todas disponíveis, elas têm sempre um campozinho, e a partir do censo de 2010 a gente tem isso, de saber quanto daquela variável foi imputada, porque o pesquisador vai ter uma ideia da confiabilidade, por exemplo, sexo em geral quase todo mundo responde, mas renda, por exemplo, às vezes as pessoas não respondem. Enfim, então tudo isso. E só mais um detalhe que eu acho importante, que a pandemia, como você disse, ela teve impacto, mas ela teve impacto sobretudo pelo momento em que o censo foi feito, né? O censo deveria ter sido feito em 2020 e pelo problema da pandemia teve que ser adiado, com razão, porque se já tivemos dificuldade de coletar agora, imagina na época da pandemia. E lembrar também que, do ponto de vista político, não é? Se não fosse o Supremo Tribunal Federal, talvez a gente não tivesse esse censo hoje, né? Porque o Supremo Tribunal obrigou ao governo anterior a colocar o recurso. Então, mostra como se dá alguns grupos sociais e políticos dão pouca importância para um instrumento que é fundamental quando você pretende ter uma sociedade mais conhecida, e quando você conhece melhor, você investe melhor, você tendo um bom diagnóstico, você consegue atuar melhor sobre os problemas brasileiros. Então, às vezes, esconder os problemas brasileiros, como fez o governo Collor nos anos 90, que o Roberto lembrou, era talvez uma estratégia, não é? Porque era um momento difícil para revelar para o governo anterior a situação brasileira. Mas, se Deus quiser, nós vamos agora conseguir fazer isso com calma, né? À medida que os dados forem saindo, né? Porque nós temos ainda um conjunto enorme de dados ricos que vai sair ainda para a gente poder analisar. E são dados que, inclusive, ajudam não só a direcionar as políticas públicas, mas também, talvez, dependendo da situação, a reformular essas políticas, né? Porque, por exemplo, dentro dessa surpresa aí dos resultados, a gente tem uma realidade aí de algum grupo de prefeituras do Brasil que, às vezes, começaram a questionar esse resultado do censo,
porque isso talvez traria impactos, a questão do número da população traria impactos no repasse do Fundo de Participação dos Municípios, que é verba que vem do governo federal. Ou seja, ao mesmo tempo que é necessário você reafirmar que esses dados são confiáveis, que o IBGE tem as suas metodologias sólidas para realizar, mas talvez se o indicativo é que a população vem crescendo de uma forma menor e muitas vezes você tem uma realidade de menos habitantes do que se esperava, você reformula a forma de repasse desses recursos, não é? Essa grita dos prefeitos é uma coisa histórica e antiga. Nós que convivemos, porque o IBGE não é um órgão necessariamente de governo, deveria ser um órgão de Estado. E eles têm um grupo de técnicos muito competente. Eu acho que o censo só saiu, e saiu com a qualidade que vai sair, graças a esse grupo, porque se dependesse de outro, digamos, da intervenção do governamental, a coisa teria sido mais caótica. E a gente que acompanha há tantos anos esse pessoal, inclusive muitos amigos, colegas nossos, demógrafos que estão lá, o IBGE, ao divulgar um dado censitário, fica meses e meses brigando ou discutindo com os prefeitos, querendo fazer recontagem, alguns pondo verbas do próprio... por quê? Porque tem a questão do fundo de participação. O que essas pessoas não entendem é que elas não dão muita bola para a dinâmica demográfica. Elas como eles não totalmente se alienam com relação a essa dinâmica, não se dão conta do que acontece com seus espaços, com seus municípios. Um exemplo muito agora atual. Nós fizemos uma pequena consultoria para o município de Maricá, que nos pediu projeções demográficas, eles estavam querendo fazer uma ampliação do saneamento básico lá. Maricá, no Rio de Janeiro. Maricá, no Rio de Janeiro, uma cidade que cresceu bastante, que é uma área, digamos, de expansão da região metropolitana do Rio de Janeiro e tudo, e que tem tipo uma Paulínia, né? Que tem os royalties do petróleo, uma cidade muito rica e tudo. E nós fizemos as projeções e olhamos os dados, fizemos avaliações e tudo, e nossas projeções chegaram a um número menor do que aquela que o IBGE divulgou. Aí o prefeito, quando nós fomos fazer a coisa, o prefeito, antes de nós falarmos, ele falou assim, olha, essas projeções estão baixas, porque eu acho que Maricá vai ter 250 mil habitantes e tal. Aí o prefeito, quando eu peguei a palavra, falou, sinto muito, prefeito, mas eu acho que não vai ser possível isso, porque não tem as condições dadas. Bom, e a gente colocou as hipóteses e tudo. Conclusão, recentemente recebi um e-mail deles, não do prefeito, obviamente, mas de quem nos contratou, assim, felicitando que as nossas projeções estavam dentro do esperado e tudo. E que isso não muda em absolutamente nada, porque o município cresceu muito. Mas é um pouco as expectativas que os prefeitos têm por não conhecerem ou não se preocuparem com o que é a dinâmica demográfica do seu município, que não depende apenas do crescimento vegetativo, depende da migração. E você precisa conhecer as características dessa migração. E eu acho que esse é um dos pontos, só para adiantar, que a gente está esperando muitos dados do censo para poder conhecer melhor como foram os processos migratórios e que têm implicações sobre o crescimento dos municípios. Alguns diminuem, né? Porque, por exemplo, municípios do interior do Rio Grande do Sul e tudo, que você vê que estão envelhecendo muito rapidamente. Por que se dá esse envelhecimento? Não só pela queda da fecundidade, mas porque os jovens também saem desses municípios, que são municípios pequenos que não oferecem condições. Eles vão para as áreas mais centrais. Por isso que a gente vê alguns municípios, polos, em várias partes do país, crescendo muito rapidamente, né? Então, na medida que você conhece esses movimentos, você consegue... Mas se os prefeitos não acompanham, não se preocupam com isso, eles não se dão conta que o município está se transformando, ou para crescendo, ou perdendo população. E aí se assustam quando vem esse dado. E, claro, se assustam muito menos com o problema que eles vão ter, porque é uma população menor, de repente até mais fácil de administrar, mas pela verba que eles vão receber do fundo de participação. Então, isso é uma coisa que também não me assusta. O IBGE está muito acostumado a lidar com isso e vai saber responder à altura às demandas desses prefeitos. É importante a gente lembrar que dos 5.570 municípios do Brasil, a gente teve aí
2.300 municípios que registraram uma taxa de crescimento negativa, né? Ou seja, mais de 40% dos municípios brasileiros, nesse último período, indicaram aí decréscimo populacional. E esse decréscimo, ele decorre desses processos, né? Da natalidade, da mortalidade e da migração. Então, os municípios que não conseguirem se estruturar em termos de alguma atividade econômica para reter população ou alguma atividade econômica para atrair população, certamente nesse próximo período serão municípios que vão ter uma queda ainda mais acentuada de população pela própria dinâmica do processo demográfico. A gente estava conversando um pouco antes da gente começar, né? Esse processo de diminuição, por exemplo, da natalidade, a gente pode observar a partir da nossa própria história pessoal, né? Então, por exemplo, a minha mãe, ela teve 3 filhos, né? Ela vinha de uma família de 6 filhos, né? E a mãe da minha mãe, ela tinha 14 irmãos, né? Então, isso mostra como houve, ao longo do tempo, uma diminuição no número de filhos por mulher e como isso vai impactar, ao longo do tempo, a sociedade, né? É uma experiência bem compartilhada pelos brasileiros, né? Ter aí uma geração em que é comum ter 1 ou 2 irmãos, mas os pais já têm 4, 5 irmãos, ou seja, é um reflexo de um processo de transição demográfica do Brasil. E Roberto, se me permite, o que foge bastante do senso comum é que essa redução da fecundidade ela está se dando em todos os níveis, em todos os grupos sociais, em todas as regiões do país. Não é uma coisa da classe média ou da classe média alta. Né? Então, isso realmente, essa queda é muito importante e teve impactos, certamente, na estrutura etária, né? Porque ela diminui o número de entradas e aí os grupos de mais idades vão ganhando peso relativo muito maior do que tinha no passado, né? Então, é muito interessante, né, que isso faz parte da nossa história familiar, né? Essa questão da redução do número de filhos por mulher. Ao mesmo tempo, essa redução ela tem também um impacto na estrutura etária, como disse o Zé Marcos, né? No sentido que a gente tem uma população que é composta ao longo do tempo, principalmente os idosos passam a ter um peso relativo cada vez maior, né? E, ao mesmo tempo, os idosos a população como um todo passa a ter também uma longevidade maior. Então, as pessoas vivem mais tempo. Então, nesse contexto, o que acontece? O peso da mortalidade na sociedade também começa a aumentar, porque você vai ter mais idosos, né? Então, você tem essas duas tendências puxando o crescimento da população para baixo, que é a diminuição do número de filhos e o aumento da mortalidade, né? Essas duas tendências que se projetam ao longo da história do Brasil, principalmente aí a partir da década de 1960, né? Então, dentro desse contexto, qual vai ser a dinâmica mais importante ou que tem sido mais importante para o crescimento populacional no nível municipal aí nessa década e nas décadas seguintes? É a questão migratória, né? Também da nossa experiência pessoal, né? Eu acho que quase todos os brasileiros têm essa experiência familiar. A gente pode observar que os processos migratórios impactaram muito, né, a nossa vida, né? Então, o primeiro grande processo migratório foi a migração das áreas rurais para as áreas urbanas, dentro desse contexto aí dos últimos 50 anos, né? Então, essa concentração da população nas áreas urbanas realmente significou uma mudança muito expressiva para a população brasileira. Se em 1950 a gente tinha lá 36% da população brasileira residindo nas áreas urbanas, a gente chega em 2010 com 84%. Provavelmente, esse censo de 2022 vai dizer que a gente ultrapassou 85%, 86% da população brasileira residindo nas áreas definidas como urbana. Então, isso é uma grande mudança, né, que explica também, em parte, está relacionado à questão da própria mudança do número médio de filhos por mulher, né? Porque no meio urbano existe uma série de outras considerações em relação aos filhos, né? Em relação à composição da família.
Então, essa questão da relação entre os 3 componentes, eu acho que precisa ser entendido, né? Principalmente pelo gestor público, né? Eu acho que talvez essa dimensão, se a gente colocar isso para a próxima década, o impacto pode ser muito grande, porque o que a gente vai verificar? A diminuição, aí pela primeira vez também na história, a diminuição do volume da população brasileira. Aí, ou seja, não vai acontecer só nesses 2.000 e tantos municípios, vai acontecer para o conjunto da população brasileira. Então, se a gente imagina, pensando aí os grandes processos sociais, no século XX a gente teve esse processo de urbanização que marca a sociedade brasileira, acompanhado aí pela queda da fecundidade. Então, seriam os 2 grandes processos associados à dinâmica demográfica que marcaram o século XX. E no século XXI, a gente tem outros 2 grandes processos, né? O primeiro, que é o envelhecimento da população, decorrente aí dessa dinâmica toda, e o principal aspecto, que é a diminuição do volume da população brasileira, né? Então, o envelhecimento e a diminuição do volume vão impactar aí as gerações do século XXI. É que isso está projetado para os anos 50, mais ou menos, aí, mas é um dado importante, né? Quer dizer, na medida em que a fecundidade cai e a população envelhece, você vai ter uma compensação entre nascimentos e óbitos, os óbitos ganhando dos nascimentos, e nós vamos ter esse encolhimento. Agora, eu também queria chamar a atenção para os processos migratórios, que a gente precisa conhecer um pouco melhor, que impactam os municípios em particular, né? Que são, sobretudo, o que acontece nas grandes aglomerações urbanas, né? Nós fomos contactados por vários jornalistas perguntando sobre por que tal município cresceu tanto numa região que cresceu tão pouco, né? Mostrando que também, às vezes, por exemplo, aconteceu em Campinas, aconteceu na região metropolitana de São Paulo, em várias outras regiões metropolitanas isso aconteceu, né? Que enquanto as regiões crescem muito pouco, por exemplo, Campinas cresceu a 1% ao ano, pouquinho, né? Pouco, perto do que crescia no passado. Mas municípios de Campinas cresciam a quase 3% ao ano. Como isso acontece? Né? É que esses processos de redistribuição interna da própria população. Isso acontece no país inteiro, nas grandes aglomerações. Então, conhecer o que eu chamo de natureza da migração interna, né? Porque se é verdade que a migração é um componente, talvez o mais importante hoje para definir quem cresce e quem não cresce, né? Dado que a fecundidade começa a ter um grau de homogeneidade, não total, mas de homogeneidade, então os crescimentos vegetativos vão ficar todos muito parecidos. Então, municípios que crescem ou que não crescem, né, vão ser muito em função da migração. Nós temos que ver como que é isso. Nós temos que ver, por exemplo, a migração de longa distância, aquelas que a gente viu nesse processo que o Roberto falava, do êxodo rural e tudo que eram mais de longa distância, hoje podem estar sendo, digamos, substituídos por migrações de mais curta distância e tudo isso. Conhecer isso é fundamental, sobretudo para os prefeitos, que precisam saber se eles vão ser a bola da vez da expansão metropolitana ou não, como aconteceu em Montemor, como aconteceu em Indaiatuba, ou se são municípios que estão perdendo população por esvaziamento para alguns centros regionais, como acontece no Centro-Oeste, como acontece no Sul. Enfim. Essa questão do Centro-Oeste é interessante, porque foi um dado que foi divulgado, porque os dados que foram divulgados agora em junho pelo censo são dados iniciais, muito referentes à quantidade de pessoas do Brasil e à distribuição delas pelo Brasil. Mas comparando o crescimento da população pelas regiões, a região que mais cresceu no Brasil foi o Centro-Oeste, né? Então, isso diz também um pouco sobre essa dinâmica de pessoas dentro do Brasil e as próprias relações econômicas que são estabelecidas, né? Setores da economia que ficam aquecidos. Ontem mesmo eu estava trocando um zap com o meu colega aqui, que é mais especialista que hoje no Centro-Oeste, embora há algum tempo eu tenha estudado muito, mas eu estava dizendo para ele que os dados do censo mostram algumas coisas que são interessantes. Eu só acho que vale a pena esse dado. Se você olha a distribuição da população ao longo do tempo, não é? O Sudeste
Lá nos anos 90, no censo de 91, representava 42,7% da população brasileira. Agora, em 22, ele representa 41,8%, ou seja, perdeu 1%. Ou seja, o peso relativo, que 1% é um volume razoável, mas para o Brasil. E o Centro-Oeste era 6,4% e passou para 8%. Essa tendência é uma tendência porque o agronegócio tem um impacto importante lá. Mas o Centro-Oeste já foi mais importante em termos de ocupação demográfica até pouco antes do agronegócio, na época das fronteiras, do crescimento das fronteiras. As colonizações de ordem, sejam elas de públicas ou particulares, enfim. Então, o Centro-Oeste, que era a nossa fronteira, então foi uma área que sempre cresceu. Mas esse crescimento, em relação ao que está acontecendo ainda no Sudeste, me chama muita atenção, né? O Sudeste, com tudo o que está acontecendo, com esses movimentos e tudo, só perdeu 1%. E se formos olhar que boa parte desse Sudeste é São Paulo, e boa parte desse São Paulo é a região metropolitana de São Paulo ou a tal da macrometrópole. Então, ainda falta falta ainda estudar muito isso para ver agora. Não há dúvida, e aí eu passo a bola para o professor Roberto, porque não há dúvida que esses municípios do agronegócio estão tendo um crescimento muito expressivo, né, que eles se destacam, inclusive, na região do Centro-Oeste. Esse Roberto quer. A gente tem acompanhado esse crescimento do Centro-Oeste já há algumas décadas, né? E principalmente o processo de expansão da soja e tudo que envolve o processo da expansão da soja. Então, a gente vê com muita clareza a importância do crescimento de municípios como Lucas do Rio Verde, né? Sinop, Sorriso, que são municípios que estão inseridos aí nessa lógica do agronegócio, além de outros municípios da região mais central do estado do Mato Grosso, né? Se a gente vai para o nível municipal, a gente começa a ver, por exemplo, no caso da Bahia, foram poucos municípios que tiveram um crescimento populacional acentuado, e a gente consegue identificar com muita clareza Luiz Eduardo Magalhães, por exemplo, que também faz parte desse contexto da expansão da soja no Cerrado Baiano, né? Então, mostra uma dinâmica associada a uma atividade econômica que tem uma capacidade muito grande de mobilização de capital e de geração de renda, né? Mas o interessante, e aí os dados mais específicos vão mostrar, né, a gente espera que em breve, é que esse crescimento, muito embora esteja associado a uma atividade rural, né, que é a produção da soja, ele se concentra nas áreas urbanas, né? Então, são municípios com concentrações urbanas cada vez maiores, o que é também algo interessante e algo visível. O Zé Marcos estava falando da questão da fronteira, né? Então, a fronteira também ela tem diversas características ao longo da nossa história. Então, o Mato Grosso já teve um determinado tipo de ocupação da fronteira lá nos anos 50, 60, agora é a fronteira da expansão da soja. E em alguns estados a gente percebe que essa fronteira um pouco já perdeu uma força, né? Que é o caso de Rondônia, por exemplo. Rondônia, uma quantidade muito grande de municípios perdeu população. Então, aquela dinâmica que a gente tinha de ocupação da fronteira, principalmente da fronteira agrícola, lá nos anos 70, 80 e 90, em Rondônia, perdeu muita força, né? Então, uma grande quantidade de municípios perdendo população nesse último período. Então, acho que isso é interessante. No caso do Amazonas, por exemplo, né, municípios associados a atividades econômicas específicas como o petróleo apresentaram um crescimento significativo, né? Manaus se destaca como a cidade dentro do contexto das grandes cidades que mais cresceu, né? Teve um aumento aí de mais de 200 mil pessoas, com exceção de São Paulo, né? Que São Paulo, se a gente vai considerar São Paulo tem uma outra dinâmica, né? São Paulo cresceu muito, cresceu mais de 1 milhão, né? Então é interessante a gente identificar essas especificidades regionais, que aí estão muito associadas também à dinâmica econômica regional, né? Que faz com que a gente tenha aí situações bem específicas, né? Além do Mato Grosso, se destaca também o caso de Santa Catarina, né? Santa Catarina também
teve aí um crescimento significativo, um conjunto grande de cidades cresceu bastante e cresceu associada a atividades industriais, né? Então, Santa Catarina teve aí ao longo dessa década um conjunto aí de municípios que receberam população por conta do crescimento das indústrias, né? Desde Chapecó, por exemplo, né? E atividades de turismo, como o caso aí de Balneário Camboriú, né? E agora, se a gente pensa o que mais cresceu no fundo, né, de todas as contas, foi Roraima, né? Que, apesar de ter uma população pequena relativamente, né, é a menor população em termos de estados do Brasil, ela recebeu um volume muito grande de imigrantes internacionais, especialmente venezuelanos, e isso teve um impacto muito grande na sociedade local. Então, se você me permite, citando o caso de Roraima, mostra como é importante conhecer a natureza da migração em cada espaço do Brasil, né? Então, não podemos falar a migração foi importante e ponto. Que tipo de migração que nós estamos falando? Em áreas, por exemplo, de fronteiras, como no caso de Roraima, que teve muito esse impacto, vai ser de uma forma, em áreas em concentrações urbanas, outros impactos e outra modalidade de imigração. Mas também queria lembrar, Roberto, das fronteiras que alguns autores chamam de fronteiras minerais, né? Por exemplo, a região ali de Marabá, Canaã dos Carajás, esses municípios também parece que tiveram um crescimento bastante importante, fruto dessa atividade, né? que também gera. Enfim, como o professor Carlos Pacheco, que da economia falava, assim, há nichos no país, né, de ilhas de produtividade aí que começam a aparecer, né, frutos do agronegócio ou da agricultura irrigada ou da exploração mineral, que vão gerando, né, condições, acúmulo de riqueza, vão gerando condições para que algumas áreas sejam habitadas ou concentradas de população. Mas é interessante, insisto, que essa concentração já não é mais rural e é sempre urbana por conta das atividades que vão sendo derivadas dessa atividade maior. Acho que é bem interessante esse processo que nós precisamos conhecer, ver o que realmente aconteceu no Brasil nos últimos 12 anos, né, que a gente estava meio que no escuro. Para a gente terminar, professores, como a gente já até comentou, esses dados são dados iniciais divulgados pelo censo, mais referentes a número de população e como é que ela está se distribuindo pelo país. E o IBGE deve soltar ainda novos dados e estudos bem detalhados, com características mais específicas da nossa população. Pela experiência de vocês e pela curiosidade acadêmica de pesquisadores, né, que características que vocês destacariam que são interessantes para pensar o Brasil aí para os próximos anos, seja em relação a características de gênero, de participação de grupos populacionais na economia, formas de organização de famílias? O que vocês esperam desses dados do censo que estão curiosos aí para ver o que o IBGE tem para dizer? Eu estou dizendo, eu costumo dizer, e alguns colegas meus que me conhecem dizem, agora vocês têm trabalho para os próximos 10 anos, né? Quer dizer, um censo demográfico ele é tão rico, porque por enquanto nós estamos tendo só a população, né? Quer dizer, fruto da contagem, basicamente. Mas nós temos um questionário que é feito por amostragem e que isso, digamos, de alguma maneira reduz bastante o impacto de uma subenumeração, né, para a gente ter as características da população e uma amostra bastante significativa, que deve passar de 5 milhões de domicílios, acho. No censo de 2010 eram 4 milhões e pouco, né? Enfim. Então a gente vai ter muita informação para trabalhar, seja na área das condições demográficas, das características demográficas, mas das condições socioeconômicas, elementos da fecundidade, de saúde, da família. E importante também, né, você estava lembrando da participação da nossa colega pesquisadora do NEPO, Marta Azevedo, que esteve no
no grupo de expertos aí que o IBGE convocou para avaliar o censo e tudo, e ela foi fundamental, né, na organização dessa coleta dos povos originários, né, dos indígenas, dos quilombolas e tudo isso. Então, pela primeira vez, o censo brasileiro vai ter um dado muito bom sobre isso. Então, a gente vai conhecer coisas que a gente não conhecia sobre essas populações. E todo o que eu particularmente tenho muita expectativa com relação a essas mudanças, né, da migração que vai acontecer, as mudanças na família, nas formas de organização familiar, por conta dessa queda tão importante da fecundidade, e avaliar a questão do empobrecimento da população. Eu acho que, me parece que de todos digamos, as características que a gente vai poder analisar, a gente vai poder ver um pouco mais de perto, embora as PNADs, né, que são aquelas pesquisas amostrais que o IBGE divulga anualmente, já nos dão uma ideia, mas a vantagem do censo é que nós vamos conseguir chegar nos municípios. Então, a gente vai conseguir identificar melhor essas desigualdades, se elas se acentuaram, e as desigualdades internas nos espaços urbanos mesmo, nas grandes concentrações urbanas, que é um tema que eu acho que me preocupa muito, porque a gente, quando olha o total, olha, por exemplo, Campinas rica, tudo bonitinho, tudo funcionando, volume de pessoas que têm acesso a isso, aquilo, mas quando você vai nos nichos, né, quando você vai nos nichos de pobreza, você começa a se surpreender ou não, ou ficar mais triste, né, digamos, sobre a situação. Então, acho que essas possibilidades que o censo demográfico nos dá, pela desagregação que ele nos permite, que é o único instrumento que nós temos de dados, que nos permite essa desagregação, então, que vai nos permitir conhecer melhor a realidade, às vezes algumas realidades ocultas, né, que não aparecem nos grandes números que a gente está avaliando agora. O que eu acho é assim, até agora o censo trabalhou com uma das questões, né? A gente ainda tem mais de 70 questões que compõem o questionário do censo para ser divulgado, né? Então, desse conjunto, a gente vai conseguir ter um ótimo retrato da sociedade brasileira e entender um pouco as mudanças que aconteceram nesse período aí de 12 anos. Mas eu destacaria dois, né? O primeiro, em relação à educação, a gente tem, através dos censos escolares, uma qualidade muito boa de informação que permite que a gente conhece muito bem a população que está dentro da escola, mas só o censo demográfico consegue captar a população que está fora da escola, né? Então, é muito importante que a gente saiba quem está fora da escola, quais são os grupos aí de idade que precisam ser cobertos pela escola, né? Isso é fundamental para a gente pensar um país num contexto de desenvolvimento tecnológico que é gigantesco, né? Então, os desafios que se colocam para a gente, nesse momento onde a gente tem aí essa perspectiva de finalização do bônus demográfico, né, é que a gente precisa ter um aumento da produtividade dessa população em idade de trabalhar, né? Ou seja, a gente precisa conhecer qual é o nível de escolaridade que essa população tem e quais os investimentos que seriam necessários para que a gente melhore esse nível de escolaridade, porque só com a melhora do nível de escolaridade a gente consegue aumentar a produtividade da sociedade. E isso é fundamental para sustentar uma sociedade que está envelhecendo, né? Que a gente tenha um grupo aí da população em idade ativa que seja produtivo o suficiente para sustentar esse novo contexto que caracteriza a mudança da estrutura etária. Então, essa questão educacional eu acho que é fundamental. Um outro processo que a gente aguarda aí com muito interesse é o conhecimento sobre a dinâmica migratória, né, e sobre a dinâmica de mobilidade da população no espaço, ou seja, como as pessoas se deslocam para trabalhar e para estudar, né? Então, isso vai permitir que a gente tenha um retrato melhor das concentrações urbanas brasileiras, né? Esse último dado, o censo fez um recorte novo aí, que ele está chamando de concentrações urbanas, que são 185 localidades que possuem aí mais de 100 mil habitantes.
Essas 185 localidades, essas concentrações, elas têm algo em torno de 125 milhões de pessoas, ou seja, mais de 60% da população brasileira. Então é fundamental conhecer bem qual é a dinâmica de funcionamento que existe dentro dessas concentrações urbanas. Então, seriam basicamente essas duas questões. Mas, além disso, todo o conhecimento, né, sobre os componentes da dinâmica demográfica vai ser muito aprimorado com o censo, né? A gente vai poder ter uma clareza muito maior e isso é fundamental para o planejamento de políticas públicas, né? Qualquer política pública, a primeira definição que é necessária é qual é a população-alvo daquela política pública. E agora, com o censo, a gente vai ter instrumentos para identificar essa população-alvo. Mas não só isso, o dado do censo ele é importante também para investimentos pelo setor privado, né? Com o dado do censo, os investimentos podem ser localizados de uma maneira melhor planejada dentro do espaço do país. E eu queria salientar um último aspecto que eu acho que é central. A sociedade precisa se apropriar da informação do censo. Essa informação ela precisa se tornar um conhecimento no sentido de que seja um conhecimento capaz de municiar a ação da sociedade civil na busca pelos direitos sociais, pelo direito à moradia, pelo direito ao atendimento dos serviços básicos de saúde e de educação e de infraestrutura urbana de maneira geral, só para dar alguns exemplos. Bom, para a gente encerrar, eu quero só dar duas sugestões para quem nos acompanha. A primeira é o blog que a gente mencionou aqui durante a nossa conversa, que é o Dimensões Humanas. Então, para quem tiver interesse em ler o texto do professor e outros conteúdos, é o dimensõeshumanas.blogspot.com, dimensõeshumanas.blogspot.com. E uma outra sugestão para quem quiser conferir, esse ano o IBGE fez um concurso de fotos realizadas pelos recenseadores enquanto eles estavam aí andando pelos municípios do Brasil e que mostra muito da variedade e da diversidade da sociedade brasileira que vai estar refletida nos dados, mas que você pode conferir também fotos e até votar na que você mais gostar. Então, está disponível no site censo2022.ibge.gov.br, censo2022.ibge.gov.br. Queria agradecer, então, ao professor José Marcos, obrigado pela sua participação. Eu agradeço muito, é sempre bom discutir aqui e apresentar para a sociedade, né, as nossas ideias, o que nós fazemos aqui dentro da universidade. É muito bom isso. E o professor Roberto, obrigado por estar aqui com a gente, professor. Obrigado, foi um prazer, a gente fica sempre à disposição. Bom, esse foi o Analisa, um programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp. Os trabalhos técnicos dessa edição são do Kleber Casablanca e do João Ricardo Boi. Acompanhe os canais de comunicação da Unicamp, o portal Unicamp, o Jornal da Unicamp e também os nossos perfis nas redes sociais. Até a próxima!